período de convenções partidárias terminou neste domingo, né, e as chapas aí já são mais ou menos delineadas e a corrida eleitoral começa então de fato. É por isso que o Mais Goiás começa hoje uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado e para começar nós viemos aqui ao Palácio das Esmeraldas conversar com o governador do estado, né, o tal do governador, e candidato à reeleição José Elton. Bom dia, governador. Muito bom dia, Thaís. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Então, governador, a alternância de poder é uma coisa, é um conceito democrático, né? E foi justamente através desse conceito que o Marconi Perillo foi eleito pela primeira vez em 98, né? 20 anos atrás. 20 anos depois, o senhor volta, né? A gente está aqui nesse cenário um pouco inverso. Agora o PSDB, né, está 16, 20 anos no poder, né? E muitos grupos, né, querendo agora, né, fazer essa alternância do poder. Em vista disso, por que o PSDB merece continuar no poder aqui em Goiás? Bom, como todo efeito da democracia, nós temos o cidadão, o destinatário das ações de governo, das políticas públicas que fazem a avaliação de todos os governos. E a partir da sua compreensão dos resultados desse governo é que nós temos um cenário pela manutenção de avanços, de conquistas ou pelo novo modelo de gestão. No caso específico do estado de Goiás, o que nós temos observado ao longo dos últimos anos foi um ganho qualitativo extraordinário em todas as áreas da administração pública. Agora é o momento de dar o passo seguinte, não retroceder, não perder as conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos anos. Então eu vejo justamente que Goiás tem a compreensão da importância dessas conquistas, mesmo porque nas pesquisas de opinião, quando você mede os programas como Bolsa Universitária, a Renda Cidadã, a Rede UGOL de saúde, as novas viaturas da Polícia Militar, o Batalhão de Terminal, você tem índice de aprovação superior a 90%. Os goianos querem permanência dessas garantias, desses programas e políticas públicas. Agora, nós não abrimos mão de dar o passo seguinte. É assim que foi criada a UEG pelo governador Marconi, eu criei a UEG em rede agora, com o objetivo de fazer com que o ensino superior chegue a todos os municípios goianos até 2022. Além de uma série de outras ações na saúde, como o fim do terceiro turno e início do programa Filha Nunca Mais, porque, óbvio, o terceiro turno ele foi criado para acabar com a espera por uma cirurgia eletiva. Se você acabar com a fila, você tem que concluir este programa e impedir que nova fila se forme. Para isso, nós já estamos desenhando o programa Filha Nunca Mais. São avanços, um passo após o outro. Me parece que esse é o cenário que nós nos propomos a defender. Defender toda a história de conquistas para os goianos, toda essa modernização de geração de emprego. Portanto, são marcas importantes que garantem o desenvolvimento econômico e social. E é dentro desse prisma que eu me proponho a apresentar para Goiás o novo tempo novo, o novo passo que significa avanços para a população sem retrocesso, sem radicalismo, sem gritos e bravatas. O senhor então acredita que a população ela vai preferir, no caso, a continuidade do que não olhar esse desgaste na hora da eleição? Você acha que é assim que o senhor vai conseguir reverter os números das pesquisas que hoje apontam um outro candidato aí em primeiro lugar? Eu tenho convicção que a população vai querer o avanço, querer que o Estado continue a se modernizar, que seja cosmopolita, que possa respeitar a todos, que tenha uma visão de compreensão do novo século que vivemos, das novas dinâmicas da sociedade, onde o cidadão a cada dia mais tem que conviver com diferenças. Eu disse ontem na convenção que governar não é mandar, governar é ouvir, ter sensibilidade para construir políticas públicas a partir do sentimento da sociedade. É dentro dessa perspectiva que eu me coloco como um instrumento de captação do sentimento da sociedade na definição de políticas públicas. Portanto, isso significa um avanço. Quando nós colocamos na nossa chapa duas mulheres, integrando essa chapa, numa chapa que compõe 4 vagas, ou seja, 2 homens e 2 mulheres, nós estamos sinalizando justamente um respeito. E que não é pelo fato apenas de serem mulheres, é pelo fato de terem credenciais para contribuir com o Estado, garantindo espaços de poder para as mulheres, garantindo que nós possamos ter um Estado que atenda a todos com respeito adequado. Dentro desse processo de modernização é que eu acho que o eleitor, o cidadão, vai fazer sua avaliação acerca do governo, acerca dos nossos adversários. Nós temos um projeto claro para a sociedade. A sociedade sabe, quando olha para o Zé Elton, quais são as teses que ele defende e quais são as propostas para o futuro. Você dificilmente me vê, e eu não faço isso,
agredir, atacar ou fazer discursos raivosos, não faço isso, porque eu acho que essa política não compõe mais os tempos atuais, isso é política do passado. E o que eu me proponho é justamente a vir nessa linha, uma linha propositiva, uma linha de fazer e mostrar aos goianos o norte para esse Estado. O senhor pontuou aí a questão da mulher na sua chapa, só que quando o senhor assumiu o governo só tinha uma mulher no primeiro escalão. Como é que como que o senhor pretende valorizar a mulher nesse sentido, já que no seu governo atual a gente só tem uma? Não, nós temos uma no primeiro escalão e nós temos um conjunto de mulheres em todos os demais órgãos e escalões do governo. Nós temos hoje talvez a maior participação feminina dentro de todos os governos. Se você utilizar as superintendências, que são os órgãos de ação imediata da alta administração pública, a superintendência executiva, nós temos um número significativo de mulheres das mais variadas áreas e com um portfólio de competências extraordinário. Eu tenho tido a oportunidade de conviver com mulheres que atuam na área do transporte, como a Daniela, que é presidente da Metrobus, ou a professora Érica, da Universidade Federal, que tem colaborado conosco de maneira muito expressiva. Na área social, a doutora Onaide Santilo, que faz um trabalho magnífico, dentre tantas e tantas referências que nós temos de mulheres ocupando espaços de poder importante dentro do governo. Portanto, eu vejo que nós temos um conjunto de pessoas que fazem desse governo um governo de sucesso, sob o ponto de vista de ações programáticas e de entrega à população de serviços. Ontem o senhor anunciou a Raquel como vice, mas tinha também conversas aí que poderia ter sido o Thiago Peixoto, e ontem ele nem compareceu à convenção. Aconteceu algum desentendimento ou está tudo bem com essa indicação da Raquel, você e o Thiago? Não, eu tenho respeito profundo pelo Thiago, disse de público que ficaria muito feliz caso ele fosse. Me parece que a questão do Thiago é muito mais do ponto de vista interno do PSD, não dos partidos que compõem a nossa base. O Thiago é uma das figuras públicas que eu tive a oportunidade de conhecer, que colaborou muito com o Estado nos últimos anos e que tem uma condição intelectual de ajudar, de compartilhar momentos difíceis, angústias, e tem a capacidade de apresentar soluções. Então, acho que ele é um homem altamente qualificado, que em determinados momentos da história, eu tenho certeza que ele vai ocupar espaços importantes na vida pública goiana. Ontem, a gente teve a aclamação da chapa, e o senhor acabou perdendo alguns partidos importantes da base, principalmente comparados ao pleito anterior. Como que o senhor avalia essa debandada desses partidos para a oposição? Bom, primeiro, eu tive a grata satisfação de ter os maiores partidos políticos todos da nossa aliança, tanto que devemos ter 40% ou mais do tempo de televisão destinado aos partidos políticos. A nossa aliança é muito sólida. Agora, em determinado momento, houveram discussões a respeito da própria composição da chapa. Alguns partidos gostariam de inserir nomes que não foram compreendidos pelos demais partidos da nossa base. As circunstâncias não permitiam mais tal situação, o que é legítimo no processo de decisão partidária. E alguns partidos optaram por outros caminhos, o que eu respeito. Agora, a decisão muitas vezes é de uma cúpula ou de novos que chegaram ao partido, enquanto o partido, na sua integridade, ele permanece conosco na nossa base. Basta você observar as convenções que ocorreram em outros partidos ou a manifestação dos seus prefeitos, das suas bases partidárias. Eu poderia citar aqui o PDT, que tomou uma posição e que os seus prefeitos estiveram comigo todos manifestando apoio, o que eu agradeço profundamente. A base está sólida conosco, dada a identidade que tem com o projeto que defendemos. Da mesma forma, ontem, no caso específico do Partido Progressista, o deputado Roberto Balestra, expressando o sentimento dos prefeitos, fez a manifestação clara na convenção. E a base pepista tem uma ligação muito forte conosco, eu não tenho dúvida que nós vamos caminhar juntos, aliás, já estamos caminhando juntos, com o PP tradicional, com o PP histórico. Eu fui presidente daquele partido, conheço bem o partido. Se você observar a foto que ilustra a aliança do PP com o MDB, você vai observar que naquela foto aparecem apenas membros do PP de 6 meses para cá. Certo. Uma outra questão é a questão da sucessão, O Marconi Perillo, certa vez, tentou fazer isso com o Alcides Rodrigues, nosso ex-governador, e não deu muito certo. Pelo menos a população até hoje avalia como muito ruim o governo do Alcides. E eles voltam e meio fazem essa comparação quando a gente cita o nome do senhor. É possível que os goianos vejam novamente essa história se repetir a sucessão mal feita ou mal articulada ali, ou não? O senhor vai ser diferente? Bom, eu acho que cada um constrói a sua história.
eu construirei a minha história, tenho construído essa história a partir de agora, os goianos já enxergam o meu estilo de governar, eu tenho sempre posições muito claras, externo meu pensamento de maneira muito tranquila, defendo minhas teses por convicção onde quer que esteja, então as pessoas sabem e identificam claramente que cada pessoa tem suas diferenças. Eu não posso fazer juízo de valor sobre o comportamento de outros, não me cabe fazer isso, cabe à população fazer. Agora, a minha história, quem escreve sou eu. Uhum. Certo. E qual que é a influência que o Marconi Perillo tem na sua campanha hoje? E caso eleito, qual a influência que ele poderá ter no seu governo? Bom, o ex-governador Marconi ele é candidato ao Senado da República. Uma vez eleito, ele terá que se dedicar à atividade parlamentar no Congresso Nacional, no Senado da República, que é a casa alta do Congresso, que tem um papel fundamental. Eu não tenho dúvida que ele haverá de defender os interesses do Estado de Goiás lá no Senado, ele tem um papel importantíssimo como líder nacional do PSDB, ele haverá de articular, não só no que diz respeito ao Estado de Goiás, mas no que diz respeito ao processo de reconciliação nacional, ele estará com certeza sendo um dos líderes dessa construção do novo Brasil que todos nós queremos. Agora, do ponto de vista de governo, é claro que a liderança caberá a mim exercer, como já estou fazendo a partir de agora. Fiz toda a recomposição dos quadros de secretariado do governo, trouxemos nomes de fora, acho que é o momento de já iniciar todo um processo de transferência de conhecimento, de renovação dos cargos da alta direção, o que nós vamos fazendo com segurança, paulatinamente. Eu sou muito avesso a aventuras. Eu gosto sempre de ter o passo seguro, o passo firme que me garanta a estabilidade nas relações entre o Estado e a sociedade. O líder no âmbito do Estado de Goiás, agora e na hipótese de reeleição, serei eu que haverei de conduzir o Estado. Como é que o senhor está pensando em trabalhar a questão da segurança pública? O senhor já foi secretário de Segurança Pública, já lidou de frente com o problema e é um problema recorrente que, apesar da queda dos números, ainda assusta a população, mesmo porque também tem muita subnotificação, né? Ninguém mais faz, por exemplo, boletim de ocorrência quando é furtado, quando o celular é furtado, né? A gente sabe que também existe isso. Como que o senhor pretende trabalhar a questão da segurança pública como governador? Bom, nós temos que garantir avanços. Você acabou de fazer uma referência que ela é real. Nós estamos observando uma queda nos indicadores de violência em todos, independente, inclusive daqueles indicadores que não são passíveis de subnotificação, que são de registros obrigatórios. Isso demonstra o acerto das políticas de segurança pública. Agora, é claro que temos desafios importantes, não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro em relação a esse tema, ou melhor, no mundo inteiro em relação a esse tema. Mas no caso específico do Brasil, nós temos alguns componentes que são fundamentais se nós queremos, evidentemente, pacificar não o Estado, o Brasil. Olha, se nós não tivermos a capacidade e a condição de rediscutir no Congresso Nacional o arcabouço jurídico nosso no que diz respeito à legislação penal, processual penal, de execução penal no Brasil, dificilmente nós vamos ter condição de ter um cenário de segurança mais eficiente no nosso país. Por outro lado, sugerimos uma série de alterações legislativas que o Congresso Nacional não avançou nessas questões. Acho que é fundamental você avançar nisso, porque não adianta fazer o discurso raso, barato, simples. Olha, eu vou resolver amanhã o problema de segurança pública. Não é verdade. Na verdade, porque você tem um conjunto de fatores que impactam na área de segurança pública e não são muitos deles de competência do governo do Estado, sim do Congresso Nacional. Naquilo que é competência do governo do Estado, o Estado está fazendo com muita eficiência. Recentemente criamos um batalhão de terminal que garantiu a queda de 70% de ocorrências nos eixos de transporte coletivo na capital, beneficiando aquelas pessoas que mais precisam. Mas tem um tema que ele não é direto da área de segurança pública, mas que tem influência direta nos indicadores de segurança, que é a questão do sistema penitenciário. Aqui você tem uma série de instrumentos, penas alternativas, regime de progressão de regime de cumprimento de pena, uma série de questões que a lei brasileira faculta, que acaba por, ao meu ver, incentivar a prática criminosa. Nós estamos agora, inauguramos o presídio de Formosa, o presídio da cidade de Anápolis, estamos em fase de conclusão de mais 3 unidades prisionais que vamos colocar para funcionar nesse semestre. Eu já destaquei que estamos em fase final de elaboração do projeto para a construção do novo unidade prisional que vai substituir a POG lá em Aparecida de Goiânia. Esta é uma agenda importantíssima, porque nós vamos ter condição de tirar aqueles que cometem crimes das ruas, mas dar também a condição de ressocializar. Aí nós temos um ambiente adequado para construirmos uma segurança pública de melhor qualidade.
Em relação à questão do financiamento de campanha, né? Esse ano a gente tem uma limitação, o senhor vai ter só 9 milhões para gastar na campanha. O senhor pensa em, né, como tem um limite, o senhor pensa assim, em estabelecer prioridades para a sua campanha? Como o senhor está pensando em fazer até questão de financiamento, se pretende fazer vaquinha ou outros instrumentos? Não, a ideia não é fazer vaquinha, não. Nós devemos ter o aporte do fundo partidário. Estamos definindo algumas fontes. Eu mesmo tenho, pela legislação, possibilidade de fazer doação para a minha própria campanha. Nós vamos ver com a candidata a vice-governadora, a professora Raquel também. Quero compor com essas fontes. Eu acho que os 9,5 milhões que são previstos pela legislação para a campanha em Goiás são valores suficientes para que a gente faça uma campanha austera, uma campanha que possa chegar com qualidade na televisão, que possa apresentar com clareza as propostas. Acho que é um valor suficiente, é um valor muito alto, muito bom, para que nós possamos fazer uma campanha que possa atingir o objetivo. Campanha não é cooptar aliados, campanha é fazer com que sua ideia, sua proposta chegue no eleitor e ele vai definir. Eu acho que esse valor é suficiente para que nós possamos fazer isso com eficiência. A sua estratégia é chegar no segundo turno? Minha estratégia é ganhar no primeiro turno. Como que o senhor pretende fazer isso? Discutindo as questões com a sociedade, mostrando os avanços que fizemos, mostrando o que queremos fazer para Goiás, mostrando que, diferentemente de outros estados, Goiás tem uma realidade muito melhor que a dos demais estados. Vamos fazer uma comparação de Goiás com todos os demais estados nacionais, dentro do cenário de crise, a estabilidade de pagamento aos servidores públicos, as ações estão sendo feitas, os programas sociais estão em execução, o conjunto de obras que estamos fazendo. Então, todo esse conjunto de realidades, de ações, serão, obviamente, apresentados e mostrados à sociedade. Em todas as pesquisas você vê um indicador de crescimento de intenção de voto. Mesmo nas pesquisas mais loucas do mundo, que tem as variações que a gente não entende muito, mas todas elas apontam um crescimento de intenção de voto nosso e um decréscimo de intenção de voto dos nossos adversários. Portanto, acho que nós estamos no caminho certo, sem ansiedade, com muito respeito, fazendo a política moderna, e a sociedade vai fazer a avaliação de cada projeto para definir o futuro do Estado. Só mais uma pergunta antes de fechar. As principais propostas que o senhor vai trabalhar durante a campanha, quais são? Eu disse no meu discurso de posse, dia 7 de abril, que governaria tendo o ser humano como foco. Quando eu faço essa referência, eu estou dizendo que todos os serviços públicos, as áreas de atuação do governo, são direcionados ao indivíduo. Eu não farei nenhuma proposta mirabolante. Quero fazer um plano de governo que eu possa chegar ao final de 2022 com 100% dele executado. Acho que não cabe mais aquelas propostas milagrosas, aquele festival de propostas. Tem pré-candidato que está prometendo aumentar salário, prometendo fazer isso, aquilo outro. Aí quando você olha o orçamento do Estado, como é que vai fazer isso? Alguém vai ter que explicar. Vai cortar programa social? Vai cortar benefícios às populações mais carentes? Como é que ele vai fazer com déficit previdenciário? Como é que ele vai construir essa situação que ele está colocando? Eu coloco sempre, com base no orçamento do Estado, aquelas propostas que são realmente factíveis. Então, são propostas que nós estamos trabalhando já para apresentar a Goiás e aos goianos. Gente, a gente fica por aqui. Até a próxima.